Bom, meu nome é Joe Barbosa, eu sou violonista, essa é a minha profissão. Eu comecei a tocar violão aos 10 anos de idade, mas a música já estava presente assim desde a infância, né? O que eu tenho de memória de música assim dentro de casa é minha mãe cantando, meu pai ouvindo vinil de Jimmy Swagger, que é um blues americano meio estilo Elvis assim, cresci com isso. Na igreja também ouvindo, né, as bandas que iam pra rua, né, que é as fanfarras. Eu lembro que isso marcou bastante assim a minha infância, de ver, né, o pessoal tocando prato, instrumento de percussão, zabumba. Eu lembro que de criança assim foi a primeira vez que eu falei de uma profissão para minha mãe. Eu falei, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Quero ser zabumbeiro, porque eu tinha visto alguém na rua tocando. Eu achei demais assim o som que aquilo e o nome também me encantou, o instrumento, né? E aí depois, aos 10 anos, eu comecei com violão. E aí quem foi que me despertou esse interesse foi o Valdir Gomes, era um guitarrista que tocava na igreja, e eu fiquei admirado com aquilo e comecei a tocar aquela guitarra aérea, né, imaginária. E aí eu fui falar com ele e eu comecei no instrumento mesmo. Eu lembro de muito pequeno aprender flauta doce na igreja, com uma grande pessoa chamada Antônio Brito, que até hoje ele tem um trabalho social muito grande assim nas igrejas. Ele é tenor, foi tenor do Teatro Municipal de São Paulo. Ele tem um trabalho social que é trabalhar com a comunidade. Eu lembro que na igreja eu iniciei assim com flauta doce, mas isso coisa de muito pouca idade mesmo. E aí depois ficou meio que adormecido esse lado da música até os 10 anos, quando eu vi esse amigo, irmão, tocando na igreja, e eu gostar mesmo e me interessar para estudar. Aí com o violão, comecei com esse irmão, né, chamado Valdir, me passou os acordes, os maiores, menores, as sequências, né, aqueles clássicos, fogueira, né, tocar na igreja, que é tipo alguém começar a cantar e ter que tocar e se vira. E depois, com uns 14 anos, eu entrei num conservatório chamado ULM, que hoje deve ter mudado de nome, mas que foi onde tive minha formação mesmo de músico, né? Então ali eu estudei 8 anos direto de violão popular, com o grande professor Camilo Carrara. E aí esse foi meu estudo de violão mesmo, mas sempre tendo a igreja ali como uma escola, né? Uma grande escola mesmo de aprendizagem musical. Isso eu devo muito, né? A minha história com a música. E depois da formação eu continuei fazendo a faculdade, né? Fui fazer aí violão erudito, né, de faculdade, onde me abriu bastante o entendimento sobre sonoridade, sobre repertório, né? Então isso foi bem importante para minha formação também. Minhas referências musicais são quase todos aí da música instrumental brasileira, né? Admiro muito o trabalho do Hélio Delmiro, grande violonista e guitarrista. Gosto muito do trabalho do Camilo Carrara também. O Valdir, que é uma referência para mim na questão de estar ali presente, né? Assim, é uma coisa que realmente eu, como músico, tento até hoje fazer, é estar perto de criança, perto de pessoas da comunidade, que possa ver ali o instrumento e às vezes se encantar pelo som, pelo instrumento em si, que a gente não sabe como que aquilo vai chegar, né? Como chegou em mim também, né? Isso eu acho que é super importante. Acho que para todo mundo assim acaba sendo muito cedo, né? Como você começa a estudar música, o pessoal já começa a perguntar se você dá aula. Então foi meio que paralelo, assim. Enquanto eu comecei o LM, já tinha pessoas que já me perguntavam. Então enquanto eu estudava, já ia também equilibrando ali da aula também. Então foi uma coisa meio natural, nada forçado. E com o tempo também virou uma parte da profissão, né? Que é realmente lecionar e dar aula por bastante tempo mesmo. Eu acho que é super importante assim quem vai para aula também, porque ensinar é uma maneira que você também tem que refletir sobre o que você faz, né? Como é que você passa um conhecimento que você já tem e como é que você replica isso para o aluno e como é que às vezes o aluno tem uma dificuldade ou é a sua dificuldade de passar, sabe? É uma coisa assim que você tem que realmente se empenhar. Então é uma coisa bem legal assim para estar ali paralelo com um músico mesmo, né, na profissão.
Olha, eu sempre desenvolvi muito mais a parte de aulas, né? E sempre tentando aí trabalhar mais com o violão solo. Então é um trabalho que eu desenvolvo mesmo, é de arranjos de música brasileira. Já toquei com algumas bandas, né? Mas nada assim que tomou um grande período da minha vida, né? Coisas mais curtas mesmo. Na verdade, eu tenho uma composição só que eu me empenhei mais, inclusive está no YouTube também, chama a música Peão de Corda. Uma música que eu fiz em homenagem à brincadeira de soltar peão de madeira, né? Meu pai me entregou quando criança um peão de madeira e aí quando foi em 2015, trabalhando com crianças, eu tinha que fazer um projeto pensando no que foi aquele ano e aí eu levei o peão, né, para as crianças brincarem e aquilo me tocou, né, a minha infância, eu lembrei dessas coisas e aí eu fiz uma composição sobre isso, assim, que é a coisa de enrolar a fieira no peão. Não é um brinquedo que você aperta um botão e ele está funcionando, né? Você tem que manejar ele, depois você tem que soltar e ver se vai girar, né? Então tem todo um tempo, né? Uma brincadeira que leva um tempo, né? Então eu fiz uma composição. Então é a única composição que eu tenho e geralmente eu faço mais arranjos mesmo. É a parte que eu mais gosto, assim, mais me identifico, né? Eu gosto muito de cavucar, assim, coisas antigas, né? Talvez por essa história do vinil. Coleciono vinil também, então cada vinil que eu coloco, uma música que eu descubro, eu preciso tirar aquela música, arranjar aquela música, e aí parte por aí, uma garimpagem mesmo de repertório. E eu acho muito legal, assim, porque às vezes esses acervos são únicos, assim, né? Porque tem coisa que ainda não está digitalizada, só está ali quem pegar o vinil mesmo e colocar, né? Então é um trabalho bem legal, assim, que eu gosto bastante. Ah, eu uso dois violões. Eu tenho um violão do Tessarin, que é um violão de cedro, que eu gosto bastante. Tem um violão bem gordo, assim, bem médio, grave, né? E tem um outro que é elétrico, né, para quando precisar plugar. A sonoridade, hoje em dia, eu gosto de usar um meio termo entre unha e dedo, assim, né? Às vezes muito mais o dedo mesmo, sentindo, para o som ficar bem gordo mesmo. É esse caminho de som assim que eu estou buscando ultimamente. Talvez seja uma fase, mas essa fase é do som mais gordo assim de violão. Olha, eu acho que um cenário que tende a crescer, né? É, esse cenário do violão erudito no Brasil. Tem muitas pessoas aí que são super respeitadas lá fora. Talvez aqui dentro a gente não tenha muito a noção de como a gente tem músicos bons, né? Mas a Europa tá cheio de violonista brasileiro, né? E esse tem sido o roteiro da maioria dos violonistas, né? Mas a gente acredita que com os músicos que estão aqui, os que vêm também para ministrar palestras ou tocar, esse cenário cada vez vai se fortalecer. Tem as escolas, né? As formações aí de faculdades, né? Que são importantes também para o cenário, né? E fortalece isso daí.